Amém. Vamos lá? A mensagem que eu vou dividir hoje com vocês foi algo que eu comecei na juventude ontem. Então, jovem, você já começou a ouvir o início dessa mensagem, mas tem um continua para hoje que eu vou dar seguimento a essa mensagem durante alguns encontros nossos. E aí eu começo com um poema bem conhecido, que ele começa assim, ó. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? José começa a fazer questionamentos nesse poema e nos mostra um cara com sentimento de solidão, de abandono, com falta de esperança, a sensação de que tudo estava perdido na vida, sem saber que caminho tomar. Logo a gente percebe que José não conhecia Jesus. Porque se José conhecesse Jesus, esse poema ficaria assim. E agora, Jesus? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, Jesus? E o tema dessa noite é esse. E agora, Jesus? Coloca aí, Bia, pra gente, por favor. Antes de tomar qualquer decisão na nossa vida, seja ela, muitas vezes a gente acha que a decisão tem que ser algo muito grandioso para que a gente divida e pergunta para Jesus, e agora, Jesus? Mas Deus se importa com os detalhes das nossas vidas. Ele quer saber, Ele se importa com algo pequeno. Eu tenho essa decisão para tomar, não é algo grandioso só que eu vou levar a Jesus, porque Jesus é a resposta para tudo que nós precisamos. Jesus é a resposta para José. Quantos nós, em algum momento da nossa vida, nos encontramos nesse momento? De repente, não numa festa, mas em algo na sua vida que você precisa tomar decisões e escolher coisas. Ou então você está aqui nessa noite e realmente a sua vida está assim. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Você está aqui nessa noite e você pode perguntar, e agora, Jesus? Porque Ele é a resposta que você precisa para essa noite. E é lá em João 14, vamos lá, abre sua Bíblia aí para a gente ler juntos. Vou ler do 6 ao 14. Começando no 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus fala, eu sou a resposta que vocês precisam nesse tempo. Eu sou a resposta para essa luz que acabou, para a festa que parou. Eu sou a tua resposta nessa noite para aquilo que você precisa. Se vocês realmente me conhecessem, quando a gente canta Eu Quero Conhecer Jesus, nós já conhecemos. Nós confessamos Ele como o Senhor das nossas vidas, mas Ele quer ser o Senhor de todas as áreas das nossas vidas. Mas você crê nessa noite que tem mais para a gente conhecer de Jesus? Tem muito mais a cada dia, nesse relacionamento diário com Jesus, Ele se revela mais para a gente. Porque a cada dia você tem questionamentos, você tem dúvidas, e Jesus é a resposta para aquilo que você precisa. Às vezes a gente está procurando a resposta em outros lugares, mas nós já temos a resposta que é Jesus. Ele é o todo da nossa vida. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm o visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus responde, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E eu digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu creio que esse ano de 2018 vai ser um ano onde a gente vai fazer essas coisas maiores. Vamos fazer coisas ainda maiores.
Mas lá a gente conhece quem ele é. A gente conhece a Jesus, conhece o Pai através de Jesus. E eu falei isso numa mensagem que eu trouxe no início do ano, onde a gente vai estudar mais o Evangelho. Esse ano a gente vai estudar mais sobre Jesus. A gente tem que saber como Jesus age diante de cada situação. E eu coloquei assim, Jesus nos ensina através do seu exemplo. E se a gente quer conhecer Jesus, a gente vai ter que ir na sua palavra e olhar o que Jesus fez enquanto ele estava aqui com a gente na terra como homem. E aí a gente precisa olhar e se questionar assim, como Jesus agiu diante de cada situação e confronto que se apresentou diante dele. Como ele agiu diante das tentações. Como ele atendeu e recebeu aqueles que chegavam diante dele para buscar alguma coisa. O que ele fez por todos que cruzavam o seu caminho. E a gente vai encontrar isso, o exemplo de Jesus na sua palavra. Quando as pessoas vinham buscar Jesus, não era porque o que Jesus podia fazer por elas, Jesus era puro amor. Jesus era alguém agradável, Jesus era alguém alegre, Jesus era alguém feliz. E todo mundo já tinha escutado falar sobre Jesus, estava se espalhando a fama de Jesus, o que ele fazia, quem ele era. Cara, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu sou um representante de Jesus nesse tempo, nessa terra. Então eu quero conhecer mais a Jesus para que eu represente Jesus nessa terra. Eu quero ser um representante eficaz na mão do Senhor nesse tempo. A gente fala, vamos fazer coisas maiores, vamos embora. Então vamos conhecer a Jesus. Vamos estudar mais sobre Jesus. Que comportamento aquela mulher adúltera chegou naquele lugar, sendo apedrejada, as pessoas estavam criticando aquela mulher. Jesus teve compaixão por aquela mulher. Diante das tentações, como Jesus enfrentou as tentações. E aí, quando essas situações se apresentarem, de situações ou questionamentos que você não sabe resolver, e agora, Jesus? Como Jesus agiria nessa situação? Se a gente fizer essa pergunta diante de cada coisa que se apresenta nas nossas vidas, resistir vai ficar mais fácil. Passar pelas situações vai ficar muito mais fácil. Que nesse ano de 2018 a gente pare, respire e pergunte, e agora, Jesus? E não, primeiro eu escolho com a minha decisão, com o meu sentimento, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, e depois eu pergunto, Jesus, e agora? Você percebe que é diferente? A minha entonação, e agora, Jesus? Como você agiria nessa situação? E não, Jesus, eu escolhi, vambora, vem comigo e me abençoa. Vai dar ruim. E aí eu falo, Jesus, e agora? Jesus fala, você podia ter perguntado, e agora, Jesus, antes? Eu estava disponível antes para você também. Mas não existe momento ou situação que você tem passado que Jesus não venha e venha te socorrer. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele está o tempo todo com a gente. Não tem erro, não tem falha, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que estão com o coração disponível e ensinável, coração humilde para aprender e mudar de direção e continuar com Ele. A partir de agora eu pergunto, e agora, Jesus? Por onde eu vou? Qual caminho tomar? Qual escolha eu vou fazer? Quantos jovens têm testemunho aqui para contar desse ano de aprovação, situações de prova que passaram, acharam que não ia ser bom, a prova foi boa, porque estavam no centro da vontade de Deus. E quantas pessoas vocês ouviram falando, desiste, não faz, pelo amor de Deus, isso não pode ser de Jesus, isso aí está muito difícil, que não é, com as coisas de Jesus nem é assim. E lá no teu secreto você falava, e agora, Jesus? O que o Senhor quer para a minha vida? Ele responde a isso, eu vou ficar com o que Jesus diz. Eu vou ficar com o que Ele fala. Então, relacionamento, comportamentos, atitudes no seu dia a dia. As pessoas lá fora estão sedentas por Jesus. Elas não querem uma religião, elas não querem uma outra coisa, elas querem alguém que apresente um relacionamento com a pessoa viva de Jesus. E aí, quando a gente não apresenta uma religião, isso quebra a pessoa de uma forma que fala, caramba, isso não tem nada a ver com aquilo que eu ouvia. Que aí se eu fizesse isso, eu tinha que fazer aquilo. Algo que eu tinha que compensar porque eu agia assim. Não, Jesus te ama, Ele te cobre, Ele morreu por você, pelos seus pecados. E hoje Ele te ensina a seguir e continuar seguindo com base na sua palavra. Ele é o alvo. Muitas vezes a gente olha o pecado só como algo muito grande, um pecado enorme, aí eu estou errando o alvo. Muitas vezes não. Não está em obediência, eu estou errando o alvo. Eu não estou respondendo àquela voz, aquilo que Ele tem me pedido para fazer. Eu estou errando o alvo. Se o alvo da minha vida é Jesus. Amém? E aí esse ano,
O desejo do nosso coração, de todo o nosso coração, é conhecer mais Jesus. E a gente vai conhecer isso nos evangelhos. Eu quero saber como Jesus agia diante das tentações. Como ele respondia diante de alguém que vinha procurando cura. O que ele fazia? Cara, eu vou ser como Jesus é. Eu quero ser como Jesus é. Eu não vou pensar, eu não vou... Porque muitas vezes a gente limita, sabe? A nossa mente, ela vem para nos limitar, para nos paralisar. Mas quando eu olho para Jesus e falo, eu sou Jesus nesse tempo. Eu sou um representante de Cristo nesse tempo. O Espírito Santo habita em mim. Não existe diferença alguma. Então eu vou orar, eu vou falar de Jesus, eu vou apresentar Jesus às pessoas. No meu comportamento, nas minhas atitudes, não importa. Eu quero decidir por isso esse ano. Eu quero mais dele. E onde a gente pode conhecer mais dele? Porque quando acontece isso, gente, quando a gente entende esse amor, essa obra da cruz, quando a gente entende a revelação desse amor, que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, cada vez mais eu erro menos. Você não é mais o mesmo do de 28 de janeiro de 2017. Não somos mais. Amém, é isso aí, amém. E cada vez mais vai ser assim. 2019 vai ser melhor, 2020 vai ser melhor, e até o retorno de Jesus. É algo crescente com Ele. Então não desista dos sonhos, dos desejos, daquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes a gente fica ansioso, meu Deus, mas eu já estou velho, que isso? Eu tenho 16 anos, meu Deus do céu, acabou a minha 16 anos, não dá mais. E aí, no nome de Jesus, Deus vai acalmar o teu coração. E sabe o que Ele vai fazer? Nos levar para a dependência dEle. Eu estou brincando com 16, mas isso pode ser a crise de qualquer idade. Da minha aos 25. Pô, brincadeira. De qualquer idade. Não posso mentir. De qualquer idade, você entende? Porque em cada idade, você tem os seus questionamentos. Mas cada vez mais, quando eu vou amadurecendo e dependendo de Jesus, eu vou diante dele e falo, Jesus, e agora? Sabe, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que agir diante dessa situação? Porque muitas vezes, gente, se apresentam situações na nossa vida que a gente precisa de sabedoria do alto. Então, pede que ela vai ser dada a você. Tem situações que você não sabe. Eu não sei como. Mas você entende que Jesus sabe como. E aí, em vez de não, deixa comigo, eu vou resolver. Cara, eu vou, nem que seja 5 minutos ali quietinho com Jesus. E agora, Jesus, o que é isso? Como eu vou agir diante disso? E Ele vai te responder. Isso agrada porque a gente fica mais parecido com Ele. Coração ensinável, coração manso, um coração humilde diante da presença dEle. Ele se agrada com isso e Ele responde a isso, né? Porque Jesus é amor. Lá em 1 João 4,17, você que está anotando, vai falar assim, porque nesse mundo nós somos como Ele é. Se essa consciência viva está no nosso coração todos os dias ao nosso levantar, porque nesse mundo nós somos como Ele é. Eu já levanto com essa declaração, Senhor, nesse meu dia, nesse mundo, no meu dia de hoje, no meu trabalho, eu sou como o Senhor é. Eu sou como Ele é, em tudo que eu fizer, naquilo que eu vou passar naquele dia. E uma frase que eu coloquei há muito tempo atrás, eu trouxe ela para a gente anotar e meditar sobre isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O amor que Deus tem por nós deve ser refletido para os outros. Esse amor nos alcançou. Esse amor é abundante. Esse amor lança fora todo medo. Esse amor cobre multidão de pecados. Esse amor incondicional que não nos julga, que não nos aponta o dedo. Um amor, sabe, que nos libertou. Um amor libertador, que nos abraçou. E muitas vezes a gente fica preocupado, meu Deus, mas aí a gente vai para um outro lugar, vai achar que agora pode tudo. Não, quando o amor revelado do Senhor está em alta no seu coração, quando você entende esse amor, pelo contrário, cada vez mais você vai ficando longe daquilo que você errava. Deixa de ser algo, então vamos para o abraço, está tudo bem. Não, você começa a entender, cara, Jesus me ama. Deus entregou o seu melhor por amor a mim. Hoje eu não quero mais aquelas atitudes que eu tinha no passado, não acontecem mais. De repente, jovem, é uma prática que era diária na sua vida. Todo dia. Daqui a um tempo, quando esse amor vai sendo revelado, isso passa, você começa a vacilar e você percebe, caramba, não é mais todo dia, agora, sei lá, isso está acontecendo tal dia. Mas eu percebo que isso está acontecendo porque nesse dia, nessa semana, eu não nutri, eu não fui cheio da palavra, eu não busquei como eu deveria, não algo pesado, mas algo prazeroso. E você vai, daqui a pouco você fala, caramba, fui curado.
Eu fui liberto disso. Isso não está mais na minha vida, mas tem um posicionamento. Isso em cada área da sua vida. Pode ser uma área de tentação, pode ser uma área de saúde que você está aí perseverando, declarando a sua cura e não abrindo mão. Mas um dia você falava, não, eu sou curado. O sintoma vinha e você falava, mas então não sou. Não é bem assim, mas aí de noite você lembra, não, mas eu sou assim porque eu não estou sentindo. Aí no outro dia você acordava, mas agora a sua declaração começou a ser diária de que eu sou curado. Eu fui curado, Jesus é a minha saúde. E quando você vai perceber, caramba, eu não sinto mais, eu não tenho mais nada. A gente começa a tirar o foco do problema, da situação, da condenação, para colocar o foco nele. Para colocar o foco em Jesus. E você tem passado isso na sua vida, assim como eu tenho passado na minha vida. Quando a gente escolhe Jesus todos os dias, nós erramos menos. Nós respiramos mais, contamos até 10, 20, 30. Não somos mais os mesmos. Esse amor nos alcançou, nos libertou, nos abraçou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se submeta de novo, então, a jugo de escravidão. A porta dessa cela já foi aberta. Se você está dentro dela, esse cadeado já foi quebrado. A porta está aberta, coloque o pé para fora e ande. Tome posse disso nessa noite. Pare de se olhar como um pobre, coitado, como um miserável. Você não é isso. O que você tem feito, o que Satanás está tentando levantar como condenação na sua vida, não estabelece quem nós somos em Cristo Jesus. E quando essa consciência, quando essa revelação está em alta no nosso coração, você pode ter certeza, você vai errando menos. E aí você é outra pessoa, você não é mais aquela pessoa. Mas entende, se coloca diante de Deus com o coração ensinável e disponível para a correção dele. Para o amor dele, para agir como ele quer, para agir como ele pensa. O que ele fala na sua palavra é dessa forma que eu vou agir. Amém? Lá em 1 João 4, como eu falei, eu vou ler o versículo 7 agora, que nós lemos lá o finalzinho, mas eu quero voltar no início com você, para a gente entender o porquê que a gente fala, porque nesse mundo nós somos como ele é. E vai começar aqui como título na minha Bíblia, do amor de Deus. E aí no versículo 7 diz assim, do 7 ao 21, tá? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Hoje nós vivemos por meio de Cristo. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Gente, esse ano eu quero ler mais isso aqui. Eu quero mais a revelação disso aqui. Sabe, Ele nos amou e enviou o seu Filho. Amados, visto que Deus assim nos amou, no versículo 11, nós também devemos amar uns aos outros. Né, nós somos essa juventude, você que está aqui a primeira vez, esse último culto, todo o último culto do mês é o da juventude, se chama Wake. Deus nos chamou para sermos movidos por esse amor. E não tem como ser diferente. Gente, o mundo lá fora está carente, necessitando desse amor. A base do Evangelho, Deus é amor. Essa é a base. Tudo que a gente faz, todas as nossas ações, as nossas decisões tem que estar com base nesse amor, porque Ele é amor. Onde eu estava aí? Me ajuda aí? Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós diariamente. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Nós declaramos isso no louvor hoje. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. É mais do que um jargão, entende? Quando a gente fala, né, Jesus te ama. Cara, quando a gente está pleno disso, a revelação está no nosso coração, cara, isso abençoa uma vida. Quando a gente tem um entendimento de que Deus é amor, a gente deixa de falar para praticar esse amor. E você pode ter certeza, pessoas não estão crendo nesse Jesus que está sendo falado de qualquer forma, nesse Jesus religioso, mas quando você tem atos no seu comportamento, quando você é Jesus, gente, isso cria um impacto na vida das pessoas, porque ela sabe quem você é e quem você representa.
Muitas vezes a gente fica afobado, né? Que a gente tem que orar, a pessoa tem que se render naquele momento e tem que se... Calma. Aí Jesus batia um papo, aí Jesus se encontrava com a turma de novo, e batia mais um papo, e era gostoso, e era prazeroso. Vamos bater mais um papo, e aí vamos embora. Aí Jesus ia para ali, opa, vamos lá onde Jesus está, vamos lá. A multidão seguia Jesus. Você entende? Calma o teu coração. Tem um tempo certo para todas as coisas. Continua representando e fazendo aquilo que Ele tem pedido você para fazer. Vai se cumprir. Se é nós e a nossa casa, é o plano completo. Nós e a nossa casa, mas aí a gente tem que ser esse Deus e amor dentro dessa casa. Dentro desse ambiente. Senão, como é que as pessoas vão querer? Caramba, por quê? Agora, quando a gente começa a agir nesse amor, na revelação desse amor, vidas vão ser alcançadas. Sem esforço algum. Você entende quando eu falo sem esforço algum? Não vai precisar você... Pum! Alcançou. Não, vai fluir de uma forma tão natural. Vai acontecer de forma tão tranquila, porque Ele está no controle. E agora, Jesus? Age em amor, amém. Vou agir em amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia da crise tenhamos confiança. Porque nesse mundo, nós somos como Ele é. No amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então nós vamos para a prática desse amor. Amar uns aos outros. E aí eu coloquei assim, o que esse amor gera em nossos corações? Esse amor que a gente vê de prática, de amar o próximo, de se importar com o próximo, de ter compaixão com o próximo. O que esse amor nos leva? Ele nos leva a tomar uma decisão de não nos conformarmos com esse mundo. Porque no mundo ninguém está agindo nesse amor. Ninguém está agindo com base nesse amor, então eu não posso me conformar. E lá em Romanos 12:2 a gente fala, não nos conformeis com esse mundo, mas vamos renovar pela mentalidade, sabe, a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente entenda, Jesus, como você agia nessa situação? Qual era o comportamento de Jesus nessa situação? E lá em Atos, vamos lá em Atos. Atos 17. Em Atos 16, Paulo e Silas estão na prisão. Você sabe dessa situação toda que aconteceu com eles, foi informado aqui no News da Bíblia, saiu em todo lugar o que estava acontecendo com eles lá na prisão, mas eles não abriram mão de quem eles eram. Continuaram firmes no meio da perseguição, no meio, da prisão. E lá em Atos 17, quando eles foram soltos, eles continuaram o plano que Deus tinha para eles, indo de cidade em cidade, apresentar Jesus para as pessoas. E lá em Atos 17:6, diz assim, contudo, não os achando, que ele foi lá na casa de um cara lá, perguntar onde eles estão. Como é que é o nome desse cara aí? Jason. E ele foi na casa de Jason. Meu amigo Jason estava lá, os caras foram lá. E alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade gritando, esses homens têm causado alvoroço por todo mundo e agora chegaram aqui. Mas lá no verso 5 a gente vê assim, mas os judeus ficaram com inveja de tudo aquilo que eles estavam fazendo, Reuniram alguns homens perversos. Aí você vê logo, essa galera perversa dentre os desocupados. Está super ligado aí a perversidade com a galera desocupada. E com a multidão, iniciaram um tumulto pela cidade, foram lá pegar, cadê eles? Onde estão eles? Esse povo chegou aqui, estão causando alvoroço pelo mundo inteiro. E eu fui pegar o significado no dicionário, e um dos significados da palavra alvoroço era manifestação de alegria e de entusiasmo. O que é esse alvoroço, Estava tudo muito normal da vida daquela turma. Estava muito tranquilo. Agora eles estavam sendo confrontados e impactados pela revolução que Jesus promove na vida das pessoas. Isso aconteceu com as nossas vidas. Jovens, nós somos essa geração que vai criar alvoroço nesse tempo. Não podemos nos conformar com esse mundo, a gente tem que criar alvoroço. Vamos levar manifestação de alegria e de entusiasmo para essa turma. Não dá para você, temos um grupo aí de oração, nos hospitais, os jovens estão indo aí cumprindo esse chamado. Não dá para você chegar lá e abraçar e assim mesmo, vamos embora se conformar aqui, não tem como. Não, você vai fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer. Não abra mão,
Não abra mão, não importa o que aconteça. Continue cumprindo o seu papel nesse tempo, plano e o propósito excelente que o Senhor nos chamou nesse tempo para cumprir. A gente não vai se conformar com esse mundo. A galera está desanimada, jovens deprimidos, entristecidos, aprisionados por drogas, por prostituição. Nós somos essa geração que vai criar esse alvoroço, nós vamos levar libertação para esse povo. Deus está nos preparando, todos esses anos Deus está forjando o nosso caráter, porque Ele vai nos levar para levar essa palavra revelada. Não tem nada, gente, não é nada de impressionante, é você ir amar aquela pessoa. Você se importar com aquela pessoa. Às vezes a gente fica preocupado, meu Deus, como é que eu vou falar de Jesus? O que é isso? Tal, não. Oi, como é que é seu nome? Oi, Léo, tudo bem? Tal. Como é que você está? Me importei com essa vida. O coração está aberto. E aí eu vou ser Jesus. E eu vou ser tranquilo. Eu não preciso colocar, sabe, uma capa, ou então agora tem que ser assim. Cara, Jesus é a nossa referência. Vamos olhar para Ele, vamos almejar esse ano ser como Ele é, porque esse é o plano perfeito para as nossas vidas. É imagem e semelhança do Pai. Se a gente quer entender mais do Pai, conhecer mais o Pai, vamos olhar para Jesus. Amém? E aí, dando continuidade aqui, depois que confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós não somos mais os mesmos. Eles estavam fazendo o que Jesus fazia, transformando a vida das pessoas ao seu redor. Lá em Filipenses 2:5, posso ler um pouquinho antes? Fala assim, ó, o início de Filipenses 2, tá? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros, o quê? Superiores a vocês mesmos. Era isso que Jesus fazia. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do quê? Dos interesses dos outros. É ser como Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que a gente tem que ser? Qual o objetivo? Que a gente tem que ser cada vez mais parecido com Jesus. Para que isso? O porquê que a gente tem que perguntar, e agora, Jesus? Diante dessa situação, como eu tenho que agir? E agora, Jesus, diante disso que tem se apresentado, dessa situação na minha casa, na minha família, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, como eu tenho que agir diante disso? Qual o propósito disso? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Não é você ficar preocupado que agora, o pessoal, agora eu sou crente, todo mundo fica, lá o crente, como o crente está agindo? Cara, tira essas cadeias nessa noite em nome de Jesus. A melhor coisa é você ser livre, é você não dever nada, porque já foi algo pago na cruz do Calvário por amor a nós. Você não tem nada preso com ninguém, você é você. Quando você erra, Jesus fala com você. Filho amado, isso aí não está legal, vamos consertar. Eu te amo, vamos ajustar o caminho, é por aqui, vamos por aqui. Mas seja você o mais parecido com Jesus, para que vidas sejam alcançadas, para que no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde você for, onde Jesus te pedir para ir, quando você for, vidas serão alcançadas, porque você está sendo verdadeiro. E não tem como, gente, Satanás não sabe agir com o amor. Ele não sabe lidar com isso. Ele bate em retirada com o amor, não tem como. É uma arma super eficaz, é o amor. Você pode perceber, às vezes a pessoa está agitada tal, quando você trata ela em amor, acabou, aquilo é quebrado. O perdão é liberado. As questões são resolvidas. Satanás não sabe lidar com isso. Ele não sabe. Então, se você quer quebrar ele de jeito, pegar ele de jeito, age em amor. Diante de toda a situação que tem se apresentado na sua vida. Comece a responder em amor, a agir em amor, a praticar esse amor. Você vai ver, a nossa vida não vai ser a mesma no ano de 2018. Não vai ser mais a mesma. E aí eu coloquei assim, para a nossa juventude aí, para a gente.
Me ajuda aí, Bia. Passa aí para mim, por favor, que aqui deu ruim aqui. Aperta aí de novo. Nós fomos chamados nesse tempo para ser movidos por esse amor. Deus nos chamou para isso. Louvor, pode subir, por favor? Deus nos chamou para isso nesse tempo. E é mais simples do que a gente pensa. Às vezes a gente complica muito. E, na verdade, é exercer a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo Jesus. Com isso tem a nossa autoridade. Foi nos dado o nome de Jesus para toda a situação. Quando a gente fala, nós ainda vamos fazer coisas maiores, ainda maiores do que Ele fez. Através do nome dEle, peçam o que vocês querem através do meu nome, que isso será feito na vida de vocês. É a prática desse amor. Que você saia daqui nessa noite com isso no seu coração. Desse amor que te alcançou, desse amor que te abraça. E não é um dia sim, um dia não. É todos os dias da sua vida. Todos os dias no ano de 2018, esse amor vai ser revelado para você de todas as formas como Jesus vai fazer. Nos detalhes da sua vida. Olha para a sua vida. Como você tem respondido às situações que têm se apresentado diante de você. Se for em amor, você vai prevalecer. Porque Deus é amor. Não tem como ser diferente. Você tem esperado respostas, situações, de algumas situações. Leve isso nessa noite para a sua vida, sabe? Chegar diante dele e falar, e agora, Jesus? Essa situação está assim. Ele é a resposta que nós precisamos. Só Ele pode responder, só Ele pode fazer. Ontem eu contei isso para a juventude, a gente pegou um táxi antes de vir para o culto. E aí quando nós entramos no táxi, eu esqueci de dar para a Bia de novo para botar foto, porque eu tive que tirar foto. Estava atrás do motorista, até peguei um pouco da nuca do motorista, depois eu tenho que cortar a nuca do motorista ali e editar. Estava João 3,16 numa plaquinha. Olha o modo dele evangelizar. Você entra naquele táxi, e sabe aquele táxi que você pega... Já tem uma paz ali naquele táxi, estava João 3,16 e fala, cara, eu tenho que tirar foto disso para guardar, porque Deus está falando nos detalhes sobre isso. Filho, eu te amo. Filho, olha a obra perfeita que eu fiz por você. E era um táxi cheiroso, era um táxi limpinho, era um táxi de Jesus. Você entende que milhões de táxis poderiam ter passado. Eu creio no cuidado do Senhor nos detalhes. A gente não pediu, sabe? A gente pegou um táxi na rua, poderia ter sido... Jesus enviou aquele táxi para aquele momento. E um táxi limpinho. Você entende quando eu falo táxi limpinho, né? Você sabe como às vezes é o serviço. E aí eu falo, gente, tá tudo refletindo Jesus, sabe? O taxista refletiu Jesus assim, ele quietinho. Em paz ali, sabe? E aí tava ali. O tercinho dele lá no espelhinho dele. Amando a Jesus. Falando sobre Jesus. Você acha que ele não conhece a Jesus? Ele conhece Jesus. Ele conhece Jesus e fala desse amor de Jesus. O trajeto é muito próximo, né? Eu creio assim, se a gente tivesse algo mais, um trajeto mais longo, ele ia falar sobre isso. Que ninguém bota uma plaquinha atrás do seu carro dizendo João 3,16. Se aquilo não é real para você, se aquilo não é verdadeiro para você, às vezes a gente fica quietinho, não vamos falar nada não. Não estava ali. Cuidado do Pai.